bom dia a todos, né? A gente tem muito prazer hoje de contar com a presença do Dr. Marcos para fazer essa aula, que é sobre a orquestra imunológica. O Dr. Marcos é professor da disciplina de Imunologia Pediátrica do Departamento de Pediatria e também muito atuante no Centro de Investigações de Pediatria, o CIPED. Agradeço também a presença de todos aqui que estão, que estão nos acompanhando, e realmente o assunto é um assunto muito bom, né? Um assunto muito que vai render bastante discussão também. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Ângela, pelo convite. Obrigado a todos os colegas. Vamos fazer hoje uma visão bastante geral do sistema imune e tentar aplicar elementos de uma metáfora. As metáforas nos ajudam a entender os fenômenos que estudamos empiricamente, cientificamente, e não são representações perfeitas, mas aproximam algumas visões da nossa experiência. E eu tenho refletido nos últimos anos sobre a explicação metafórica do sistema imune. E tenho elaborado esse exercício, que sempre pode melhorar, então vamos gostar muito de sugestões, ligando o sistema imune ao funcionamento de uma orquestra. Então, nós vamos passar sobre as principais funcionalidades do sistema imune, os seus componentes, células, tecidos, mediadores, a importância da regulação das atividades do sistema imune, e aí vindo a força da metáfora da orquestra, a regulação, a harmonia, essa regulação estando ligada ao contato com o ambiente, a importância de fatores de estilo de vida, a integração com a vida na biosfera, tanto microbiológica como toda a biodiversidade, e em que ponto nós podemos aplicar esses conhecimentos no cuidado do paciente com doenças imunomediadas. A orquestra, ela vem em contraponto a uma metáfora que nós conhecemos já bastante, o sistema imune como um exército, a chamada metáfora bélica do sistema imune. Aqui, um cartoon baseado na série Game of Thrones, que compara elementos e componentes do sistema imunológico a um exército em batalha. Então, nós temos o linfonodo, que é o castelo onde estão reunidos os recursos. Nós temos os dragões, que são as células do sistema imune inato e da comunicação do inato com o adaptativo. Os produtos desses dragões, que são as citocinas, e diferentes soldados, linfócitos T, linfócitos B, que vão lutar contra os invasores, principalmente invasores microbianos. Essa metáfora não é sem fundamento. O grande problema é que ela é muito limitada, porque ela vê apenas as funções do sistema imune ligadas ao combate a patógenos. E nós sabemos que elas são bem mais complexas. Por essa maneira, nós propomos a metáfora do sistema imune como uma orquestra, em que, sob a regência de determinados componentes, todos os componentes executam as suas tarefas com o melhor de sua potencialidade, e a harmonia entre estes componentes levará a um resultado desejável. Essa metáfora vem crescendo, principalmente nos últimos anos,
pelo aumento do conhecimento das demais funções do sistema imunológico, das múltiplas atividades do sistema imune, não apenas voltadas à defesa contra micro-organismos, mas também à homeostase tecidual, ao clareamento de antígenos, de restos celulares, como parte muito importante do metabolismo, ao reparo de tecidos lesados e na harmonia do desenvolvimento de toda a fisiologia. Então, devido a essa complexidade aumentada e essas múltiplas facetas, que a metáfora da orquestra tem se colocado. O cenário em que a orquestra atua precisa ser um teatro bem construído, com paredes bastante protegidas, com proteção acústica. E para esse ambiente físico, para representá-lo, nós temos as barreiras anatômicas e fisiológicas, que fazem parte das nossas defesas e do equilíbrio do nosso contato com o ambiente, e não são necessariamente componentes do sistema imunológico propriamente dito. Temos como barreiras a pele, com sua integridade, as mucosas, com a sua produção de muco e seus cílios, a presença de componentes microbianos em toda a superfície de mucosas e pele. Esse seria o cenário e a casa de concertos em que atuaria o sistema imunológico. Nesse cenário, estariam atuando componentes da imunidade inata, que geralmente tem o primeiro contato com patógenos do ambiente, o primeiro contato com elementos celulares que muitas vezes já estão em fase de senescência, que é composto principalmente pelos fagócitos, células dendríticas, que têm função fagocitária também, e principalmente de apresentar os antígenos, que são internalizados, células natural killer, que são componentes já do sistema linfóide, e o sistema complemento. E atuam de forma cognitiva em conjunto com a imunidade adaptativa, que trabalha de forma mais direcionada e mais cognitivamente focada em componentes dos patógenos e dos demais elementos celulares, composta principalmente pelos linfócitos B e linfócitos T. A imunidade inata e adaptativa não dispensam uma a ação da outra. Elas são diferentes, têm muitas interações, muitas vezes não é possível dizer de forma estanque. Essa ação é da imunidade inata, essa ação é da imunidade adaptativa. Mas os seus principais componentes são bem caracterizados. Por exemplo, quais são os olhos da imunidade inata que enxergam os antígenos? Os olhos são os receptores Toll-like, que foram melhor definidos nos últimos 25 anos, cuja descoberta já foi alvo de prêmio Nobel para os seus considerados formalmente como principais desenvolvedores da ideia dos receptores Toll-like, e a grande característica é que eles reconhecem um número grande, mas relativamente limitado, de padrões moleculares ligados a micro-organismos e ligados a macromoléculas. E eles estão presentes já nas células germinativas, desde a formação do embrião. E a imunidade adaptativa, por atuar de forma mais focada com componentes já não macromoléculas, mas principalmente peptídeos, que tem 10, 15, 20 aminoácidos, 25 no máximo, ela atua de forma bastante
diversa. Então, enquanto os receptores do sistema imune inato reconhecem cerca de 1.000 padrões, a taxa de reconhecimento de antígenos pela imunidade adaptativa está na faixa de dezenas de milhões. E essa diversidade é gerada por recombinação genética. O sistema imune inato e o sistema imune adaptativo conversam. Eles precisam se comunicar. Os componentes dessa orquestra precisam ensaiar. E essa comunicação se dá principalmente pelo contato da célula apresentadora de antígeno, principal representante a célula dendrítica, e os linfócitos, principalmente linfócitos T. Esse contato se dá entre as duas células por meio de uma estrutura chamada sinapse imunológica. Aí também atraindo a nomenclatura para os demais sistemas que interagem com o sistema imunológico, principalmente o sistema nervoso. Então, nós temos no sistema nervoso já o conceito de sinapse na comunicação entre neurônios. E também no sistema imunológico, as estruturas e a sinalização entre as células do sistema imune inato e adaptativo também é conhecida como sinapse imunológica. Esse contato vai, então, gerar a complexidade e a diversidade da resposta adaptativa. E essa célula que está aqui, representada aqui como a célula dendrítica, ela tem uma função, então, muito importante em instruir todo o conjunto da resposta adaptativa também. Esses componentes, então, vão atuar na forma de imunidade humoral e imunidade celular, com a defesa contra infecções, anticorpos, citocinas, ativadas principalmente pelos linfócitos T helper, ou CD4, e a lise de células infectadas pelo linfócito T citotóxico, que também atua de forma muito importante na lise de células tumorais, compondo, então, o aspecto regulador e regenerador de tecidos da resposta imunológica. Esses tecidos são distribuídos em todo esse nosso organismo, principalmente nas áreas que têm contato com o exterior, nas mucosas, ligadas à pele, sendo que, como são componentes do sistema hematopoético, são gerados na medula óssea, seus precursores, e parte deles amadurece no timo, os linfócitos T. São, então, esses os órgãos linfóides primários, e os demais órgãos linfóides em contato com mucosas e com a circulação, linfonodos, baço, tecido linfóide da pele, tecido linfóide intestinal, tecido linfóide da nasofaringe, tecido linfóide brônquico, são órgãos linfóides e tecidos linfóides secundários. Os antígenos têm contato com o sistema imunológico, tanto microbianos ou não, por meio principalmente da pele, da mucosa do trato gastrointestinal e da mucosa do trato respiratório. Daí a importância do diálogo no nosso cuidado do paciente, dos imunologistas com as equipes de dermatologia, de gastroenterologia, de pneumologia. Nós tentamos, todos nós, a equipe da gastro, nós, a equipe da pneumo, e nós, dermato, e nós no nosso cenário, como todos vocês veem, tentamos manter esse diálogo, tendo em vista a importância e a presença do sistema imunológico em contato com todos esses sistemas. Então, como a gente pode depreender daquela figura que mostra o papel central da célula dendrítica em reconhecer e apresentar os antígenos e, com isso, instruir a resposta imunológica, nós elegemos a célula dendrítica como a regente dessa orquestra imunológica.
ela é a principal célula apresentadora de antígeno, internaliza e degrada os patógenos e outros componentes para a apresentação ao sistema adaptativo, e o tipo de processamento instrui os polos da resposta adaptativa. Quem já teve o privilégio, eu tive o privilégio de assistir ensaios de orquestra. E nos ensaios de orquestra, a gente percebe a importância do maestro. Às vezes, quando a gente assiste a apresentação da orquestra, a gente pensa, acho que esse pessoal aí podia ficar sem esse cara aí na frente, né? Mas, na realidade, a gente percebe o quanto o maestro é importante em determinar o ritmo, a prioridade de cada grupo de instrumentos atuando na composição da melodia. Elas estão distribuídas em todos os tecidos, mas principalmente em contato com o exterior, e têm alta capacidade de migração. A gente sempre lembra dos violinos na orquestra, e eu creio que o espaço do naipe de cordas, a começar pelos violinos, violas, cabe aos linfócitos T. Linfócitos T reconhecem os antígenos apresentados pelas células dendríticas, são instruídos pelas células dendríticas, principalmente em relação ao tipo de resposta, e nós podemos, ainda avançando um pouquinho mais, considerar que nesse naipe de cordas existe, como existe na orquestra, o Spala. O Spala é o violinista que conversa com o maestro. Geralmente, na apresentação formal da orquestra, ele é aquele membro da orquestra que dialoga com o maestro. E nós temos dos linfócitos TCD4 uma ampla ação regulatória que, na minha visão, justamente confere ao linfócito TCD4 o título de Spala da orquestra. Os linfócitos TCD8, com sua ação citotóxica, vigilância para autoimunidade, vigilância para neoplasias, também tem um papel importante no que seria o nosso naipe de cordas. Muito importante também o naipe de sopros, representado pelos linfócitos B, também apresentam antígenos e produzem anticorpos, como sabemos, com função neutralizante, opsonizante, e também circulam amplamente. Os linfócitos B agem, em grande parte, regulados pelos linfócitos T. Daí a importância do Spala conversar com os linfócitos B e transmitir corretamente as informações do maestro. Dessa forma, nós temos linfócitos B e linfócitos T interagindo a partir da apresentação de antígenos, cada grupo realizando suas principais funções, incluindo o nosso Spala, o linfócito TCD4, com uma subpopulação que são os linfócitos T regulatórios, que às vezes orientam a orquestra a reduzir o tom. Podem, inclusive, orientar os cantores do coro a reduzir o tom. Dessa forma, o CD4 mantendo sua importante função reguladora. Nós temos ainda, no naipe de sopros, aquele elemento que geralmente fica um pouco atrás nos degraus da orquestra, com um instrumento grandão, com a tuba. Ele não pode se mexer muito, ele não carregar a tuba para todos os lados, mas ele é muito importante, por isso ele tende após a migração para os tecidos, ele tende a ficar residente naquele tecido. E ele tem a função de fagocitose e também muito importante de degradação de patógenos, degradação de células apoptóticas e também de apresentação dos antígenos. Nós temos alguns componentes que poderíamos considerar componentes jovens, aprendizes da orquestra, que são muito entusiasmados em exercer suas funções, mas têm que ser muito bem regulados, caso contrário, a orquestra pode desafinar. São as células produtoras de grânulos,
os mastócitos, eosinófilos e basófilos. Se eles não forem muito bem regulados pelos demais componentes, eles podem liberar grânulos que, quando atuam de forma regulada, são muito importantes na defesa e no controle, mas podem também desafinar, produzindo um papel muito importante, principalmente nas reações alérgicas. E nós temos um convidado nessa orquestra que às vezes tem um comportamento mais de músico de heavy metal do que de membro de uma orquestra sinfônica. São os neutrófilos. Os neutrófilos são importantes no sistema imune inato e também atuando em conjunto com o adaptativo, na internalização e lise de patógenos, são os leucócitos mais abundantes, mas pela possibilidade de liberar enzimas que podem amplificar a lesão tecidual, liberar componentes filamentosos que podem reter elementos patogênicos no tecido, as chamadas NETs, eles podem ter um comportamento, às vezes, um pouco indisciplinado e causar lesão aos tecidos. O sistema complemento, ele podemos compará-lo àqueles instrumentistas que trabalham com instrumentos que não são tão sofisticados harmonicamente como os violinos, por exemplo. Trabalham no naipe de percussão, mas também são muito importantes, são componentes principalmente do sistema imune inato, mas também interagem com o sistema imune adaptativo, principalmente com a imunidade humoral, e com uma importante função na lise de patógenos. E como nós mantemos essa orquestra em harmonia? Essa harmonia vai depender do talento de cada um dos seus componentes, principalmente determinado ou condicionado pelo background genético. Vai depender da capacidade de aprendizado desses componentes, interagindo com o ambiente e guardando esse aprendizado na forma de mensagem epigenética. Vai depender também de aprender cedo. A gente sabe que quem aprende cedo tende a aprender de forma sólida. Então, nós temos os períodos sensíveis do desenvolvimento, que são principalmente associados a experiências precoces. E o aprendizado contínuo durante a vida, determinado ou condicionado por fatores do estilo de vida, equilíbrio microecológico, macroecológico e planetário. A resposta imune precisa, então, cooperar a partir da resposta das barreiras físicas, resposta inata, resposta adaptativa, tanto humoral como celular, e isso tudo precisa de tempo. Por isso que as primeiras respostas são conduzidas pelo sistema imune inato e as respostas mais duradouras e mais sofisticadas pelo sistema imune adaptativo. Resultando, inclusive, na resposta de longo termo, que é a formação dos clones de memória. Mas, como nós comentamos, essa sofisticação não é exclusiva do sistema adaptativo. A imunidade inata também tem a sua memória, entre aspas, que hoje tem como nomenclatura imunidade treinada. Podemos considerar que o líder da pesquisa na imunidade, chamada imunidade treinada, o professor Mihai Netea, um professor romeno que trabalha na Holanda, ele e seus grupos de pesquisa, e hoje muitos grupos de pesquisa, levantaram a importância de que determinados componentes da resposta imune inata são capazes de instruir respostas cruzadas contra outros patógenos ou mesmo na regulação imunológica. Nós temos as vacinas aplicadas muito precocemente na infância, e com grande destaque para a vacina BCG, que comprovadamente tem o papel de regular uma série de respostas, tanto ligadas ao combate a patógenos,
como ligadas a aspectos regulatórios de inflamação. Recentemente, como nós pudemos ver durante a pandemia COVID, observou-se em estudos de início observacionais que havia uma associação entre uma melhor modulação da resposta imunológica e a vacinação BCG. Essa constatação observacional levou ao desenho de estudos que ainda não foram concluídos, estudos controlados, visando determinar de forma mais empírica e experimental o papel da vacina BCG nessa imunomodulação. Esses estudos ainda encontram-se em fase final de execução. Mas, então, a imunidade inata também, por meio principalmente de encontro com moléculas complexas em fases precoces do desenvolvimento, pode ser treinada e, dessa forma, por meio de mensagens epigenéticas, também conferir um papel de memória. A regulação da resposta é muito delicada e aqui nós temos aquele nosso espala da orquestra, o linfócito T helper, o linfócito TCD4, e seus múltiplos talentos. O linfócito TCD4, conforme as suas citocinas regulatórias e a ação de seus fatores mensageiros, poderá resultar na atividade desde a inflamação, defesa antimicrobiana, papel em autoimunidade e alergia, defesa antiparasitária, até os aspectos de lesão tecidual, combate à inflamação e regeneração. E como mostram essas setas bidirecionais, os grupos de células CD4, os clones de células CD4, não têm um destino definitivo. Eles têm uma plasticidade em que, dependendo do ambiente, poderão executar diferentes funções, desde funções efetoras contra patógenos até funções reguladoras. Sem dúvida, o nosso SPALA é dotado de múltiplos talentos e tem que trabalhar muito bem. Podemos, por exemplo, ver a importância dos linfócitos T a partir da instrução do sistema imune inato no curso clínico da COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2. Nós sabemos que existe uma regulação e que a inflamação descontrolada, com descontrole da atividade dos neutrófilos, liberação de suas redes, as NETs, descontrole da atividade de linfócitos TCD8, excesso de produção de anticorpos, poderá resultar no desfecho desfavorável da doença grave COVID, e nós temos o clássico quadro da tempestade de citocinas a ilustrar esse desfecho desregulado. O sistema imunológico está constantemente conversando com o sistema nervoso e com o sistema endócrino na regulação metabólica. Então, não é só defesa, é a regulação do nosso metabolismo. O sistema imunológico está associado à atividade do sistema cardiovascular. Muito importantemente, a atividade do sistema metabólico, termogênese, controle do tecido adiposo, controle da atividade da insulina, e esse balanço poderá, se desfavorável, resultar no que nós temos hoje como doenças de alta prevalência, doenças resultantes da inflamação e da resistência à insulina, incluindo a obesidade, que afeta hoje cerca de 1/4 da população. Regulação do músculo esquelético, regulação inflamatória do sistema nervoso central, da termogênese do sistema adiposo marrom
e do trato gastrointestinal. Então, a conversa entre os membros dessa orquestra tem que ser muito, muito bem regulada. Regulando no sistema nervoso central, dependendo do caminho de resposta de citocinas, tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, diferentes equilíbrios de harmonia metabólica, gastroenergético, termogênese, sensibilidade à insulina, ou de desarmonia metabólica, podendo, inclusive, essa desarmonia estar associada ao aumento das doenças pervasivas do desenvolvimento, como o autismo, e a inflamação do sistema nervoso central. Observou-se, e aí nós temos dados empíricos, que ao mesmo tempo em que nós tínhamos observado a redução da prevalência e incidência de doenças infecciosas no caminho para o fim do século XX, observou-se também o aumento das doenças imunomediadas, tanto alérgicas como autoimunes e inflamatórias. Esse fenômeno foi observado em todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento, em maior ou menor grau. E os grupos de pesquisa foram buscar a resposta. E a resposta parece estar na desarmonia e no fato de que a nossa orquestra muitas vezes desafina. Entre os componentes inatos do nosso background genético e que tem associação com a nossa resposta imune, está o sexo biológico. Nós sabemos que no sexo masculino, principalmente quando a produção de andrógenos é muito importante, existe um risco maior de doenças infecciosas e um risco menor de doenças autoimunes. Sendo que no sexo feminino, principalmente quando o papel dos estrógenos é mais significativo, nós temos o contrário, uma maior proteção para doenças infecciosas, mas também um risco aumentado para doenças autoimunes. Então, com a atuação e modulação dos cromossomos sexuais e também com modulação de fatores ambientais. Com este condicionamento do sexo em relação à imunidade, ele também tem uma importância ontogênica, ou seja, de acordo com o desenvolvimento, essa resposta vai sendo modulada. Na vida intrauterina, observa-se no feto masculino uma propensão maior à atividade inflamatória e à produção de IgE, já desde a vida intrauterina. Na fase pré-púbere, nós observamos, então, esse risco maior de inflamação nos meninos. E nas meninas, uma maior produção já de anticorpos, IgA e IgM, por exemplo. Na fase em que os hormônios sexuais estão mais ativos, nós temos aquele risco maior de inflamação e infecção no sexo masculino e uma tendência a uma maior proporção de células TCD4 nas mulheres, mas também um maior risco de ativação e proliferação nas mulheres, o que pode levar à desregulação e autoimunidade. E quando chega-se à idade mais idosa, avançada, também persiste a tendência maior de inflamação nos homens, que está presente, então, durante todo o desenvolvimento, e atividade autoinflamatória nas mulheres, anti-inflamatória nas mulheres. Como nós vimos, o aprendizado começa desde a vida intrauterina. E daí vem a importância do que, na minha opinião, é um dos grandes slogans da pediatria, que poderia ter sido criado por um bom publicitário, né? Que são os 1000 dias, a soma aproximada do período intrauterino e dos primeiros 2 anos, que dá
270 mais 730, 1000 dias, redondinho. Descobri recentemente que essa ideia foi expressa de forma mais pública pelo César Victora, da Universidade Federal de Pelotas, coordenador da coorte de Pelotas, o grande epidemiologista brasileiro, que tem o renome, como nós sabemos, global. Nos 1000 dias, então, é que se concentram os principais períodos sensíveis, que eram chamados também de períodos críticos, aonde os principais componentes da resposta imunológica, da resposta metabólica, endócrina, do funcionamento do sistema nervoso são regulados. Não se chama mais esse período de períodos críticos, porque, na realidade, não é um destino, né? Caso haja uma carência de educação nesses períodos, pode-se sempre modular durante todo o curso da vida o desenvolvimento do indivíduo. Mas esses períodos são os mais sensíveis, ou seja, são os períodos ótimos para a atuação dos vários moduladores, tanto de risco como de oportunidade, durante o desenvolvimento. E esses riscos e oportunidades incluem o ambiente. Nós vamos destacar um pouquinho a exposição microbiana, a exposição a agentes farmacêuticos, a exposição à dieta. Temos, então, essas janelas de oportunidade, que são períodos relativamente limitados, mas não excludentes, que, durante os 1000 dias, poderão modular uma resposta de controle saudável da nossa resposta imunológica ou uma resposta de tendência a risco de uma desregulação imunológica. Como nós sabemos, é fundamental e cada vez mais destacada a função dos encontros microbianos com a microbiota materna, desde o período pré-natal e no momento do parto, principalmente o papel de lactobacilos, bactérias fermentativas, bactérias que regulam o metabolismo de ácidos graxos e vitaminas, e também esse encontro durante os 2 primeiros anos de vida. E a diferença entre os fatores ligados ao parto natural e ao aleitamento materno, e os fatores completamente diferentes ligados ao parto cesáreo e às fórmulas infantis. É diferente a colonização da microbiota intestinal nos primeiros anos de vida, e também existe uma associação com diferentes desfechos do controle inflamatório, imunológico e também neuroendócrino. As múltiplas funções do microbioma humano nos vários sistemas, respiratório, digestivo, órgãos sexuais, pele, são condicionadas pela riqueza da composição da microbiota. Essa riqueza é realmente muito grande, e daí a nossa dificuldade em claramente estudar os perfis associados a cada resposta e, muito mais ainda, estudar as formas de como podemos intervir. Isso está sendo intensivamente estudado, e provavelmente apenas uma visão muito complexa e sistêmica poderá nos fornecer respostas mais concretas. Sabemos, no entanto, por estudos de coorte e também por estudos experimentais, que o uso indiscriminado de antimicrobianos nos primeiros anos de vida e na gestação, antimicrobianos para a gestante, está claramente associado, em estudos observacionais, ao aumento do risco de doenças imunomediadas, como a asma, por exemplo. Daí a recomendação que tem crescido de restrição ao uso de antibióticos na fase precoce do desenvolvimento, e também
no cuidado desse uso em pacientes com doenças imunomediadas. Se utilizados os antibióticos, limite ao tempo e ao espectro. Um comentário que nós temos visto frequentemente. O uso de amoxicilina com inibidores de beta-lactamase, amoxiclavulânico, como primeira prescrição na infecção mais comum da infância, a infecção orgânica específica mais comum da infância, a otite média aguda, que muitas vezes, como sabemos, não tem causa bacteriana. E nós vemos com frequência que já está um pouco incorporada, mesmo não estando nas diretrizes profissionais, o uso de antimicrobianos de amplo espectro como primeira escolha. E nós sabemos que esses antimicrobianos vão ter uma atuação muito importante sobre toda a microbiota, podendo estar associados com desregulação. Para isso, para usar melhor os antibióticos, nós temos que ter melhores biomarcadores, melhorar cada vez mais nossa capacidade clínica e laboratorial de fazer o diagnóstico correto e também utilizar esses agentes de forma equilibrada. Uma outra ilustração da importância das experiências adversas, principalmente nos primeiros 1000 dias, e a sua capacidade de modular o sistema imune. Numa meta-análise recente, pesquisadores puderam verificar que um grande número de estudos mostra uma associação positiva da produção de marcadores inflamatórios com a constatação, seja em estudos prospectivos ou retrospectivos, utilizando questionários, do abuso, negligência, tanto emocional, físico como sexual, sobre a infância. Então, determinantes psicossociais ou condicionantes psicossociais, levando a, ou estando associados à alteração de biomarcadores em fases precoces do desenvolvimento, podendo condicionar, e os estudos longitudinais mostram, doenças crônicas futuras, tanto doenças imunomediadas, inflamatórias, como também doenças do desenvolvimento neurológico e mental. Então, a importância de atuarmos buscando um ambiente harmônico nos primeiros anos de vida. Como se dá essa modulação? Pela conversa desses 3 grandes sistemas: sistema imune, sistema endócrino e sistema nervoso. E essa conversa se dá principalmente na região do hipotálamo, que, por sua vez, se comunica com o sistema límbico, com a hipófise e com as demais vias do sistema nervoso central. Então, essa pequena estrutura, o hipotálamo, tem efeito regulador sobre a produção de hormônios, hormônios que têm efeito imunomodulador, como, por exemplo, o cortisol, e também sobre a atividade da imunidade celular e sobre o metabolismo. Então, todo o estímulo nociceptivo, e aí nós temos em pediatria o termo, o estresse tóxico, poderá condicionar efeitos de longo prazo por meio destes mecanismos de conversa entre os sistemas. À medida que o curso da vida evolui, nós temos a senescência de vários sistemas e temos também a senescência do sistema imune, pela redução da produção de novas células, pela redução dos mecanismos de controle da atividade dessas células, pela redução da capacidade de vigilância das células em relação, por exemplo, à proliferação de células neoplásicas. E existe, então, o fenômeno que hoje é chamado de inflammaging, que é um desequilíbrio tendendo ao polo inflamatório à medida que ocorre o envelhecimento do indivíduo, com o aumento da expressão
de citocinas e fatores reguladores pró-inflamatórios e a redução dos anti-inflamatórios. Nesse equilíbrio todo, temos, como sabemos, a importância do sono. É uma importância bidirecional. Quem tem o seu sistema imune ativado por patógenos ou por doenças imunomediadas, tem dificuldade de regulação do sono, devido à atuação dos mediadores inflamatórios no sistema nervoso central. E a pessoa que dorme mal ou dorme muito pouco, também terá, por meio desses mesmos mecanismos, uma regulação deficiente na sua orquestra imunológica. Dessa forma, o resgate da importância do sono, tanto como agente aferente como eferente em relação à resposta imunológica. O exercício, como nós sabemos, o exercício, existe um ensaio de revisão chamado exercício como polipílula, porque a mobilidade, quando nós nos movemos, quando nós nos exercitamos, principalmente o exercício crônico regular, ela tem efeitos imunomodulatórios, ela tem efeitos modulatórios endócrinos e metabólicos, que corresponde à chamada polipílula, ou seja, o exercício regular corresponde ao uso regular de estatinas, metformina, antihipertensivos, ele dispensa o uso de um número muito grande de medicamentos que são utilizados para corrigir o desbalanço da nossa orquestra. Reduzindo, então, infecções, o exercício regular, reduzindo o risco de obesidade, diabetes e várias doenças metabólicas, na síndrome metabólica, reduzindo fenômenos isquêmicos e trombóticos e também reduzindo os fenômenos da imunossenescência. Vimos também na COVID-19 uma associação entre exercício regular e modulação imunológica. Estudos de longo prazo têm demonstrado, tanto observacionais como experimentais, em seu conjunto, a possibilidade do exercício moderado reduzir esse fenômeno da inflammaging, desde que adotado precocemente, mas a cada momento da vida podendo ter um efeito modulatório sobre a inflamação. Sabemos que a nossa dieta, ela é uma dieta pró-inflamatória. A dieta ocidental, com os alimentos processados, tão bem definidos pelo grupo da Faculdade de Saúde Pública da USP, e hoje de aceitação internacional, o conceito de alimentos multiprocessados, e gorduras saturadas, açúcares em excesso, comparados a dietas chamadas de estilo mediterrâneo, ricas em fibras e componentes integrais, e os seus efeitos modulatórios agindo principalmente em relação à microbiota e à regulação do epitélio gastrointestinal. Dessa forma, emerge a necessidade de uma visão holística. Não é cada elemento da orquestra. Nós temos que olhar a orquestra toda para ver como ela vai funcionar de forma harmônica. E daí nós temos os conceitos do holismo e da resiliência. Resiliência mental e resiliência física e a sua integração. Um dos grandes líderes atualmente na imunologia desse movimento é o professor Tari Hatela, da Universidade de Helsinki, na Finlândia, que, utilizando o conceito da nossa fisiologia como um grande ecossistema, conduziu estudos de início observacionais na província da Carélia, na Finlândia. A província da Carélia tem uma característica muito interessante. Metade dela, ou uma grande parte dela, fica na Finlândia, que é um país hoje altamente desenvolvido, industrializado, também o país onde a população é mais feliz, e uma parte fica na Rússia. E a parte da Rússia é menos desenvolvida, é mais rural, é menos industrializada. E
a prevalência de doenças alérgicas e autoimunes na Carélia finlandesa é muito mais alta do que na Carélia russa, sendo que geneticamente a população é semelhante. Então, partindo da constatação desse estudo na Carélia, o Dr. Hatela liderou um grande estudo populacional na Finlândia, procurando atuar nos componentes do ambiente. Esse grande estudo, detectando, então, que nós vivemos hoje num ambiente de desbiose, com a perda da biodiversidade, tanto no nosso trato gastrointestinal, como em todo o nosso ambiente urbano, tudo pavimentado, tudo acarpetado, tudo revestido, os alimentos, isso resulta numa microbiota mais pobre, que também tem um efeito regulador mais limitado. Além disso, o aumento da população, as aglomerações com a maior circulação de patógenos. E ele conduziu, então, um estudo de 10 anos intervindo em vários desses fenômenos. Por exemplo, uma creche. Nós vamos a uma creche hoje aqui, em Campinas, toda cimentada, uma caixinha de areia, né? E ainda com aquelas coisas, né? Não pode ficar descalço, não pode pôr a mão no chão, né? E atuando, então, com a mudança desses ambientes, plantando grama, centralizando os ambientes de educação infantil e de crianças maiores e adolescentes em ambientes com espaços verdes. E esse estudo já constatou uma redução muito significativa na incidência de doenças autoimunes na população estudada. E doenças alérgicas. Essa conversa vem lá desde a década de 70, 80, com a chamada teoria da higiene. Nós temos aqui uma foto clássica da doutora Erika von Mutius, alemã, da criancinha lá no estábulo, desde pequenininha, desde recém-nascido, a mãe ia ordenhar, o pai ia cuidar do ambiente do estábulo e levavam o bebezinho, e essas populações com uma baixa incidência de alergias e autoimunidades. A importância, então, dessa exposição ambiental e o desbalanço com a nossa desbiose global. A teoria da higiene tem evoluído com o conceito da chamada One Health. Não basta apenas a saúde humana, mas também a saúde animal. Toneladas de antimicrobianos, aliás, muito mais do que na saúde humana, são usadas na criação de animais e na saúde da nossa biosfera, com os espaços verdes, a redução da cobertura excessiva do ambiente. Nós observamos os resultados dessa desbiose recentemente com a pandemia SARS-CoV-2, Covid, em que houve um desequilíbrio entre a presença do patógeno em animais para os quais ele era relativamente inofensivo, principalmente morcegos e alguns mamíferos, e a sua capacidade de causar doenças em humanos, principalmente pelo fato dos humanos estarem invadindo o habitat desses demais seres vivos. Esse conceito hoje é ampliado. Uma das líderes desse conceito, doutora Susan Prescott, que é professora da Universidade de Perth, na Austrália. Ela tem uma grande produção científica na área da saúde planetária, em que o conceito vai de genoma, microbioma, metaboloma para exposoma, ou seja, toda a nossa exposição no planeta, na biosfera, as forças econômicas que atuam, por exemplo, na composição da nossa dieta, os resultados em níveis mais próximos ao comportamento humano e, principalmente, o fato de que esses fatores atuam em períodos muito precoces da nossa vida. Dessa forma, buscando essa regulação ampla. Estudar isso é uma tarefa para
muita gente durante muito tempo e muito complexa, mas dá para fazer. E como nós vamos conduzir, então, finalizando, a nossa atenção à saúde? Atenção para toda essa complexidade, ela tem que incluir todo o curso da vida da pessoa e o contexto mais amplo possível. O ecossistema, a comunidade, a família, a escola, com a atuação de uma equipe. Essa equipe, nós vimos na conversa da semana passada sobre a adesão com o professor Fernando, essa equipe precisa ser multidisciplinar, por causa das diferentes competências. E nós temos aqui também o que seria uma nova orquestra, que tem que trabalhar com valores e interesses compartilhados, colaboração entre seus membros, multilideranças, horizontalidade hierárquica e livre circulação de informações. Sabemos que, infelizmente, ainda estamos muito longe de conseguir esse paradigma. Com isso, talvez, refletindo muito, possamos rever os rumos do desenvolvimento humano. Eu tive o privilégio de, há 25 anos, não, 35 anos, participar do projeto Xingu, da Unifesp, e pude ver as crianças índias nesse ambiente crescendo em harmonia com a natureza e com vários componentes daquela harmonia da orquestra que nós comentamos, bem mais equilibradas do que crianças que crescem numa das maiores cidades do mundo, Nova Delhi, na Índia, mas que crescem dentro do nosso cenário de desequilíbrio planetário, ambiental, econômico, alimentar, higiênico, todas as demais facetas. Agradeço muito a atenção de vocês, com uma foto que extrapola até um pouquinho a nossa visão humana. Essa foto eu acho muito bonita, foi tirada pela minha filha, Carol, e mostra mãe e filha numa comunidade de orcas. Essa comunidade é estudada por uma equipe de biólogos que reconhece os membros da comunidade por esses entalhes que os membros adultos têm em suas nadadeiras dorsais. E pode, então, identificar que aqui trata-se de uma mãe de aproximadamente 30 anos com sua filha de 4 anos. As orcas são mamíferos que têm sociedades complexas, com uma comunicação sofisticada, com transmissão de cultura e com o cuidado das suas crianças, após uma longa gestação de quase 1 ano e meio, o cuidado prolongado de amamentação e de convivência próxima com suas crianças, em grupos que oscilam em torno de 50 a 100 indivíduos. Então, lembrando que a harmonia que nós procuramos para a orquestra não é apenas para os músicos que fazem parte da nossa espécie, mas também para todas as espécies com as quais convivemos na biosfera. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que possamos ter um tempinho aí para conversar também. Obrigado, Marcos. Realmente foi maravilhosa a sua aula.